A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa sexta-feira. Quem diria que já está acabando a semana? Começa, já acaba, né, meus irmãos? Amados irmãos, o Senhor me revelou essa palavra na igreja. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar a vosso cativo e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer o lugar de onde vos transportei. Amém, irmãos? Então o Senhor falando para nós, dando a dica, né? A orientação. Vocês vão me achar quando vocês me buscar de todo o vosso coração. É com todo o coração, a alma, a seriedade, para buscar o Senhor, para falar com o Senhor. Essa noite eu me via falando com uma irmã de uma mulher, de uma irmã que estava perto de mim. Ela dizia, olha, ela fala, né, que não precisa orar. Não precisa orar, fazer nada. Só crer, só tá bom, não precisa orar, não precisa fazer nada. E eu dizia para ela, você precisa orar. Você precisa conhecer Deus para você morar no céu. Você tem que conhecer Ele. Ela dizia, não vou orar, não precisa. Que coisa, irmão, terrível. E ali o Senhor me mostrava, sabe, mas eu assim com o rosto dentro da Bíblia. Então o Senhor quer dizer assim, olha, vocês têm que estar com o rosto dentro da Bíblia, na palavra dEle. Lendo a palavra, meditando na palavra. O olho na palavra, nós temos que crer na palavra dele, irmãos. Se nós desviar o nosso coração, os nossos olhos da palavra, nós se perdemos, irmãos. Amém? Então o Senhor quer que nós leia. Ele li um pedacinho que fala assim, lembra aqueles que eu chorava. Por quê, irmão? O Senhor querendo que nós crê na palavra e leia a palavra e busque o Senhor de todo o nosso coração para nós não perecer, para nós não se perder em meio aos vendavais, em meio às lutas, em meio aos falsos profetas. Né, irmãos? Ô, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o Júlio César está preso? Está presa, irmã. A Camila se formou em polícia, né? E ele não estava pagando a pensão, né? E ela, pelo que estava, quando eu vi, não é que eu assisto todo dia, eu vi um último vídeo dele ali, de vez em quando eu gosto de dar uma passadinha para saber como é que ele está, né? Ele estava lá falando que ia se entregar Dia dos Pais, mas antes do Dia dos Pais ele sumiu, irmão. Tem uns 9, 10 dias que ele sumiu, não fez mais vídeo, ele estava para ir preso por causa de pensão atrasada. Irmãos, vocês lembram, né? Vocês lembram os conselhos que eu dei para ele, fiz vídeo aqui dando conselho. Olha, uma coisa eu vou falar para vocês, quando eu der conselho para alguém aqui nesse canal, não acha que eu estou querendo dinheiro, monetização de canal porque não tem, dinheiro porque você vê que eu não peço. Não, irmão, eu tô vendo o perigo para sua alma. Eu queria livrar ele dessa. Eu aconselhei ele para fazer as coisas tudo certo, andar direito, mas ele não quis, irmão. Ele brincou, ele estava brincando. Amém? Você via que ele aparecia nos vídeos lá, tinha vezes que eu não conseguia nem abrir o olho, irmão. Deus sabe o que ele estava fazendo. E um pastor que é amigo dele, ligou para ele, ele falou que estava desviado do pastor, xingou o pastor. O pastor perguntou se ele queria ajuda, ele não quis. Amém, irmãos? Então você vê, né? Pelo que eu vi um canal aí falando que ele vendeu a chácara, vendeu uns carros de luxo que ele tinha,
Por que não deu a pensão das crianças? Hã? Irmãos, brincar com as ovelhas do Senhor é você arrumar para sua cabeça, irmão. Um irmão pregando, profetizando, e ele dizia assim, muitos perguntam para mim, por que é que... Ué, mas eu estou fazendo as coisas erradas, por que não aconteceu nada comigo ainda? Deus dizia assim, é porque o cálice ainda não encheu. A hora que o cálice enche, irmão, vem com tudo para cima de nós. Não brinque com a ovelha do Senhor, não pega o dinheiro delas, sabe? Não adianta pregar uma palavra aqui, prega a doutrina aqui no YouTube, né? Para as ovelhas, e faz até milagre, mas está no erro, está no pecado. O Senhor vai pegar essa pessoa, irmão. Deus vai pegar você que faz isso. Vai pegar. Você que ensina errado para as ovelhas, Deus vai te pegar também. Vai. E se não pegar aqui, no último dia, ele te rejeita. Cuidado, irmãos, cuidado. Fique, sabe, de olho aberto. Talvez você não tenha discernimento. Acontece uns milagrinhos ali, você fica maravilhado. Você fica seguindo aquela pessoa que está totalmente desconcertada. Como é que pode você pregar o evangelho, dizer que é pastor e está envolvido com as coisas do mundão, com vício, com coisa que você sabe aí, que aconteceu aí? E o pior é que ele parece que nunca parou, nunca mudou, irmãos. Ele brincou demais, agora parece que está de trás das grades. Eu me alegro com isso? Não. Fiquei triste, já orei por ele, mas Deus precisa quebrar o vaso, entrar com tudo ou nada, ou ele faz a coisa direito, ou se converte de todo o coração, vai perecer, irmão. Chegou a ser de conta, amém? Quando eu falar com alguém aqui, dando conselho para aquela pessoa, dentro da palavra de Deus, não acho que eu estou com fofoca, estou me levantando contra a pessoa, não, eu estou vendo o perigo que ela está fazendo. E com esses escândalos, a alma que a pessoa ganha, ela joga tudo fora de novo. Irmão, Cai o pastor, as ovelhas se dispersam. Entendeu, irmão? E cuidado com o ensinamento errado, irmão, mentiroso, né? Que nem eu estou falando assim, eu estava pensando comigo, meu Deus, se a pessoa for para uma igreja que apoia segundo casamento com o marido vivo, o que acontece? Enquanto você estiver bem com o seu casamento, vai estar tudo bem ali, mas se de repente der errado, você separar, aquele pastor ou pastora vai consentir você casar de novo, e você ali, no seu momento de carência e sem entendimento, você vai casar, e você vai pôr sua alma no inferno. Entendeu, irmãos? Porque a Bíblia não dá esse direito. Então, cuidado de você estar na igreja onde permite, às vezes até tem doutrina. Doutrina do corpo meu Jesus, é o que tem, né? Nessas igrejas, mas só que ela se corrompeu na parte da carne, na parte íntima, né, irmãos? Da carne, que é segundo o casamento sem poder. Sabendo, Deus prova nós como Ele quer. E Ele prova nós, muitas vezes, naquilo que nós tanto quer, naquilo tanto que nós deseja, naquilo que nós, muitas vezes, não queria que desse errado e dá, mas é uma provação para ver quem que nós ama mais, o marido ou a Jesus. Amai ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E ali por isso já se desvia, né? Se está na igreja que não permite, vai para uma que permite, mas só que a igreja não tem um céu para te dar. Não tem, viu? Então cuidado, irmão, cuidado para você não ir para o inferno. Porque Deus falou esses tempos atrás que ia tirar a máscara. Que ia haver tanta coisa que você fala, mas meu Deus, como assim, fulano? Escândalo. Pessoas, aquilo que sabe, pessoas que você achava que era certinho, que pregava a doutrina, perdão, irmão, roquidão. Pregava a doutrina, de repente já está se manifestando, apoiando o pecado e batendo o pé, que é assim, é aquilo mesmo, e não é nada disso. Amém, irmão? Já se corrompeu. A Bíblia mesmo fala, se você tropeçar num só dos mandamentos, você tropeçou em todos.
Você pode ter doutrina no seu corpo, né? Mas se você separou, casou de novo, seu marido está vivo, tu já não vale mais nada. Por quê, irmã Maria? Se você morrer ou Jesus voltar, você não vai subir. Então, quer dizer, você tropeçou em todos os mandamentos. Você vai acabar perecendo. Amém? Então, você vê que a coisa não está brincadeira. O diabo está desesperado na terra. O homem que o povo colocou a esperança nele, que ele ia ajudar todo mundo, ele está querendo os dólares lá para os Estados Unidos, e a injustiça, né, irmãos? Os países pobres que se lasquem, né? Ele quer que fique rico lá, mas o resto que morra tudo, né, irmãos? O homem que qualquer coisinha já manda matar, já manda invadir, misericórdia. E mostrou a Bíblia, o povo caiu tudo em cima. Por isso que a Bíblia relata que o anticristo, ele vai enganar o povo que vai receber o sinal, porque ele vai ter até um falso profeta junto com ele, para fazer milagres, até fazer fogo cair do céu. Mas é espírito de rã, viu? Os milagres vai ser feito com os demônios, tipo espírito de rã. Deus me defenda. E o povo vão acreditar nele, porque o povo se apostatou. O povo já está apostatado, a maioria hoje em dia. Eles já deixaram de crer em Deus. Por isso que Deus deu a advertência para buscar de todo o coração e olhar a Bíblia, ler a Bíblia e meditar nela e crer nela e confiar na palavra de Deus, para você não perecer. Amém, irmãos? O homem está lá querendo quebrar tudo, viu? Olha, irmão, o que eu tenho orado. E tem vezes que ele trama laço lá para fazer coisa, para quebrar o Brasil no meio. Viu, irmão? Irmão. Não gosta do Brasil. Quer quebrar o Brasil, porque o Brasil representa perigo que o Brasil tem. Você está entendendo? Entendeu? Ele não quer que ninguém, como diz assim, seja crescido, seja bem sucedido. Não. Deus me defenda. Aí eu perguntei ao Senhor que se o Senhor tinha colocado ele lá, que bobagem, né? Não que eu perguntei, já veio. Não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Deus punha a pessoa lá. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai fazer o que Deus quer. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque até no passado Deus colocava os governantes lá, os reis, os governantes, e muitos deles não faziam certo e a ira de Deus vinha sobre eles. Então é como hoje, Deus dá oportunidade para a pessoa lá, né? Deus dá oportunidade para a pessoa estar ali governando, mas se ela não governar direitinho com os pobres, o Senhor vai tratar com ela como tratou no passado com todos. Amém? Deus deu a palavra, irmão, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, né? Língua pesada para falar. Então aí eu comecei a meditar. O rei Nabucodonosor que queria ser grande. Deus fez ele comer capim. Enquanto ele não aprendeu que Deus era Deus e que ele até mencionou uma palavra, irmão, que Deus, ele abate aqueles que querem viver na sua soberba, ele falando dele. Que Deus fez ele virar lá um pássaro de pena e comer capim. Tirou o reino dele e fez ele comer capim. Amém? Daniel falou com ele, ele já fez logo uma estátua, me adore. Eu falei, o homem quer ser adorado, meu pai. Então tá. Ele é soberbo, que nem o rei Nabucodonosor. Queria ser adorado, fez até uma estátua para orar para ele, né? Não era nem para Deus, para ele. E ali o Senhor fez com que ele comesse capim para reconhecer que o grande era Deus. Amém, irmãos? Irmão, é exaltado. Então a soberba tomou conta e a grandeza do presidente dos Estados Unidos como o rei Nabucodonosor. Amém? Entendendo? Se não me adorar, vocês estão fritos. Eita, sangue de Cristo. Mas o mesmo Deus que fez o outro rei comer capim vai fazer isso também, viu?
até reconhecer que Deus é Deus e Ele abate o soberbo. E ore pelo Brasil, viu, meus irmãos? Ore. Todos que assentar em qualquer cadeira para governar em qualquer país, Deus o colocou. Mas se ele não fazer direito, seja no Brasil onde for, se ele não fazer direito, Deus vai cobrar dele. Viu? Cuidado com político, quando é candidato, mostra a Bíblia e fala de Deus toda hora. Menciona versículo bíblico, foge desses, porque são os maiores farsantes, ordinário e cruel. Foge dessa gente, que elas destroem o país. Olha o que aconteceu com o ídolo dos crentes Casa na Areia. O cara pediu sanção, financiou o filho com dinheiro do povo, né? Dos Casa na Areia. E tá lá nos Estados Unidos, pediu sanção. 50% já veio e fica lá pedindo. Eu vejo na CNN, no UOL, ele falando lá que, o repórter falando, que ele está falando que vai a última consequência para trazer mais sanção para o Brasil. Ele quer ver o Brasil quebrado, mas o presidente dos Estados Unidos vai ver o Brasil quebrado. Entendeu? Para salvar o pai dele. Mas não é porque o pai dele está sofrendo a justiça, não. O pai dele aprontou, ele foi o chefão. Ele fez com que o povo caísse tudo lá na cadeia. Ele usou o povo e tirou o corpo fora. Porque Deus interviu, não deixou dar golpe, e ele fugiu e deixou o povo tentar dar golpe sozinho. E se arrebentaram todo. E agora quer sair como inocente, bonzinho. Não. É Deus que está com a mão nele, irmão. Deus que está punindo. E vai punir, vai fazer a obra completa. Então vocês orem, irmão, para Deus proteger o Brasil. Viu, irmão? Proteger o Brasil e se apeguem em Deus. Amém? A justiça, Deus é que está fazendo, não é homem, não. É Deus, porque o homem arrebentou com o Brasil. Mesmo fora da política, Deus tirou ele da cadeira, ele continuou tramando e utilizou o filho está lá, arrebentando com o Brasil e fazendo a cabeça de um lá exaltado, pessoa que está totalmente fora da casinha, para arrebentar com o Brasil e todos. É só Jesus, irmãos, ore e ore mesmo, amém? Porque é só Deus por nós. Mas Deus já está dando a dica aqui, amém? Senhor meu Deus e meu Pai. Duro foi o preço dos idolatras, irmãos, deixaram Jesus para adorar homem, por quê? Falava um versículo bíblico para ganhar seu voto e ganhar dinheiro e poder. E os crentes de Casa na Areia foi adorar homem. Não é para adorar homem, irmão. Todo político que sentar naquela cadeira, ora para que Deus dirija ele. Não adore homem. Porque senão a ira de Deus desce. E o fogo que fez um estrago para sempre. É que nem Collor de Mello. Pesquisa quem foi Collor de Mello. Eu não era crente, era tudo que nas campanhas é Deus. É Deus daqui. Eu olhei sem ser crente, disse, como é que ele fica falando tanto em Deus e ele não obedece a Deus? Pois o povo fez com que ele ganhasse, porque ele usava o nome de Deus também. E ali, irmãos, foi o que fez uma derrota. Morreu muita gente que não aguentou o que ele fez. Pegou o dinheirinho do povo, tudo prendeu e muita gente se mataram. Tiveram prejuízo terríveis. Amém? O povo se enganou. Ficou marcado na história. Como vai ficar marcado na história? O Bolsonaro. Não é porque ele fez coisa boa, não. Porque ele arrebentou com o Brasil, ele e o filho. Mas vai ficar na história e Deus vai dar isso pago. Viu, irmãos? Não se preocupa, vai dar. Porque Deus é justo, arrebentou muitas famílias. Foi tanta mentira que as pessoas largavam filho doente, deficiente em casa para ir para Brasília acampar lá no meio daquela podridão lá. Era ajoelhar na lama que não os porcos, era, irmão. E Deus contra aquilo e eles lá. Porque já tinha havido eleição, já tinha ganhado o presidente que Deus quis que tivesse lá. Se ele não fizer direito o trabalho, vai ser envergonhado. Mas se ele fizer direito, porque Deus não está querendo profeta lá na presidência da República, não. Deus está querendo alguém que trabalha pelo povo, luta pelo Brasil crescer, trabalha materialmente. É isso que Deus quer. E uma coisa eu pus na minha mente, eu nunca mais votarei em político crente. Crente que usa a palavra, que diz que é crente ou até mesmo que é usando o versículo da Bíblia. Eu fujo desses
como o diabo da cruz, porque se eu votar, por exemplo, num deputado, senador crente, eu vou contribuir para derrubar ele na sarjeta, porque todos que entram lá caem e se corrompem. Tem homens lá que eram uma benção no passado, como Feliciano, né? Olha o que virou o homem: mentira, fake news, contenda, caiu. Ainda prega, né? Porque esse povo está no erro e está pregando. Todos, irmãos, todos ali que diz ser evangelho, está tudo caído, corrompido pelo ódio, mentira, fake news, veneno. Então o dinheiro corrompeu eles. Então não vote, porque se você votar num político crente, que está aí crente, você vai ajudar a matar ele. Não vote. Eu não vou votar mais, não vou. Político tem que ser, irmãos, político assim, sem ser crente. Viu? Como todos que houve lá, antes desse um de mencionar o nome de Deus, que é o Collor de Mello e Bolsonaro. Mencionaram, mas é pior que o ímpio. Então, se é pior que o ímpio, coloca o ímpio que trabalha pelo povo, você vê que trabalha pelo povo, coloque lá. Não coloca essas pessoas que ficam falando o nome de Deus toda hora, porque é fria. Olha o dos Estados Unidos mostrou a Bíblia. Mostra a Bíblia, mas manda matar, oprime, faz o mal, odeia pobre, está tirando os pobres do caminho dele. Se for o caso, até mata, prendendo os estrangeiros que estão lá, né, irmãos? Que estão lá, sabe? A Bíblia condena, trata mal, ele está põe na cadeia, expulsa, está expulsando até os próprios mendigos dele lá, entendeu? Não era para ter mendigo lá, um país tão rico, não era para ter uma casa para as pessoas que estão desamparadas a morar, não tem nada, as pessoas estão morando na rua. Então, irmãos, Jesus deu a dica para vocês hoje: ore, busca Deus de todo o coração e não tira teu olho da palavra. Não põe teu olho e coração em homem, não. E nem em profeta de YouTube, pregador mentiroso. Se cair nenhum só mandamento, os outros todos é em vão. Pode pregar doutrina de cabelo, de roupa, de pintura, mas se você apoiar o divórcio pode, se não der certo, você não pode casar de novo. Se você apoiar o segundo casamento com o marido vivo, seu evangelho é vão. Principalmente para aqueles que não deu certo no casamento e casar de novo. Essas pessoas vão perecer, certamente, se não largar o cônjuge, o adultério delas, elas vão perecer. Não vai ter salvação, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o céu. Entendeu? Se elas não abandonar o adultério, elas vão perecer. Só que você que fez elas, ensinou elas errado, vai você também fazer companhia para elas no lago de fogo. A coisa é bem séria, meus amados, bem séria. Você vê que a verdade ninguém quer, o povo está se apostatando da fé. Ele só quer aquilo que agrada a carne deles. Palavrinha doce. Agora, nesse outubro, esse dia passou um vídeo aqui, e uma mulher lá toda pintadona, parece que ela mandou até largar-se a boca, toda pintadona. Fica, é que o seu amor vai aparecer. Ele olhou para você e gostou de você. Irmão, vídeo só isso. É que ele gostou de você, é que, irmãos, arrumando casamento da carne e dizendo que Deus está arrumando casamento. Quando Deus quer te dar um casamento por ele, você vai ver a pessoa, ou Deus vai mostrar ela para você próprio, você vai orar. Com pouco, se aquela pessoa nem nota você, ela vai começar a te amar. E ela vai falar com você. Deus vai fazer a obra. Não é esse negócio, namoro na TV, do tempo do Silvio Santos. Eu gostei de você. É porque ele olhou para você diferente? É porque, irmão, isso é carne pura para ganhar dinheiro, irmão, dinheiro. Porque estão vendo que a palavra verdadeira já não está tendo visualização. Está tendo visualização naqueles pregador que é deboche na internet. Você está entendendo? Virou meme. Profeta que profetiza e está no pecado, na vaidade, e profetiza casamento. Esse está dando visualização e fofoca.
Canal de fofoca para falar da vida dos outros, esse dá muita visualização e dinheiro. O povo não está querendo saber da verdade. Eles estão querendo polêmica. Eles estão querendo coisa para alimentar a carne deles. Por isso que quando vê o laço, eles caem. Cai na arapuca, que nem, sabe, irmão, você põe lá o queijinho na ratoeira e o ratinho vai lá e pum a cabeça dele. Que nem ratinho na ratoeira. Tá caindo o povo, irmão, tá caindo. Misericórdia, tá apostatando da fé. É o fim do mundo. Se você não fazer como Deus fala, e não dá ouvido que a irmã Mariazinha aqui te explica, te ensina, você tá frita. Irmã Maria, mas toda igreja tem pessoas erradas. Não se esqueça que Jesus disse que é joio e trigo. Mesmo na igreja Deus Amor tem muito errado lá, mas tem o certo. Mas só que a doutrina é a verdadeira. Amém? Por mais que tenha uns lá que se rebeleia, quer pregar errado, mas Deus vai cobrar deles. Mas a doutrina continua ainda, né, pela irmã Areni, a antiga da Bíblia, a certa. Amém, meus amados? Bem-aventurado é aqueles que dão ouvido. Quem é de Deus vai dar ouvido, irmão? Irmão, põe na sua cabeça, todos aqueles que é de Deus, eles vai dar ouvido. E eu falei para aquela mulher, a irmã da mulher que eu falei, lembra? Que falava que não precisava orar? Eu falei para ela, se ela for de Deus, se Deus tiver um plano de salvação na vida dela, ela vai dar ouvido, ela vai orar. Se não, ela não vai. Então, é o que eu tenho para te dizer, que aqueles que é de Deus, eles dão ouvido à doutrina. Eles não aceitam o engano. Mas quem não é, irmão, bate palminha e diz graças a Deus, achei uma igreja que aceita eu como eu sou. A igreja aceita, mas Deus não te aceita no céu dele. Amém? Então não adianta o pastor passar a mão na sua cabecinha e apoiar o seu pecado, mas Deus não apoiar. Você vai perecer porque vai pastor e tu junto. Você vai ter a companhia do seu pastor, a sua pastora lá no inferno. E simples assim. Seu meu Deus e meu Pai, aqui está o recado, a orientação divina. Aqueles que der ouvido, Pai, amém. Aqueles que não der, nunca vi dar certo. Quando o Senhor fala, meu Pai, algo, e a pessoa se rebeleia. Olha, Júlio César, conselheiro, fiz uns 3 vídeos. E o Senhor dizia na palavra que a coisa ia ficar feia. Nunca mais fiz e nem vou fazer. Olha o fim do homem lá. Olha, foi degradando, caindo, porque não prevalece no erro. Não adianta você querer enganar as ovelhas, porque Deus te derruba na hora certa. Na hora certa você cai. E se Deus não te derrubar aqui, no último dia, tu vai perecer. Sabe? Não faça as coisas erradas, não ensina as suas ovelhas erradas, porque você vai dar conta. Elas vão para o inferno, quem te der ouvido, e você vai junto, fazendo companhia, viu? Vai pastorear elas lá no lago de fogo, viu? Meu Deus. Mas Jesus diz, olhai, pelos seus frutos vocês conhecem o falso profeta. Pelos seus frutos, não é fruto de operar milagre, não é esse. Porque Jesus diz, no último dia, muitos vão dizer, Senhor, eu expulsava os demônios, eu fazia tanta maravilha, Senhor, olha, eu profetizava, eu pregava até nas praças, Jesus diz, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. O fruto que Jesus está falando é a obediência, a humildade, o amor ao próximo, o perdão. A obediência da palavra que Jesus está falando. Milagre não é sinal de santidade, não. Usa a palavra, a fé daquela pessoa, irmãzinha carente lá. Deus opera o milagre para honrar a palavra. Mas não quer dizer que você está no céu. Se você não obedecer, você está fritinho. E torrado, mais que pururuca, meu filho. Vamos orar. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Jesus, abençoa todos que vão ouvir a sua palavra. Ajuda esse povo a dar ouvido pelo amor do teu nome, Jesus. Abençoa todo esse lar, essa família, essa pessoa que vai ouvir. Tem pessoa que não tem coragem nem de assistir o vídeo, meu Pai. Misericórdia, mas quando é uma live de fofoca, ele fica 1 hora e pouco lá, 2 horas e não cansa. A verdade dá comichão no vídeo e não tem força para assistir. Deus tem dó, mas os que é do Senhor vão assistir essa live toda. Pai, abençoa a todos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.